Não tenha medo. Tenha fé. Hoje Deus te trouxe, te conduziu até essa oração para você. Tanto receber esta oração, quanto receber uma direção espiritual do Senhor, receber uma direção espiritual de Deus muito forte. Por isso eu quero convidar você a não sair desse vídeo. Fique aqui. Deus tem uma palavra muito preciosa para você. Deus vai falar ao seu coração. Você crê? Se você crê, escreva aqui: eu creio, Fábio. Você sabe que é muito importante nós cremos em Deus e nos livrar de todo medo. Quem crê em Deus de verdade, de fato, não vive com medo. A palavra medo, escute com muita atenção, e se Deus tocar no seu coração, compartilhe esse vídeo, porque vai ser muito forte o que Deus vai te falar. A palavra medo, entre Gênesis e Apocalipse, ela está escrita 366 vezes. Quantas vezes está escrito a palavra medo na Bíblia? 366. Quantos dias tem um ano? Um ano tem quantos dias? 365. E tem um ano que é o bissexto, 366. O que significa isso, Fábio? Muito simples, deixa eu te explicar. Que para cada dia do ano, Deus ele fala: não tenha medo. Hoje Deus fala para você assim: olha, não tenha medo. Não tenha medo. Amanhã, sabe o que Deus vai falar para você? Amanhã, você sabe o que Deus vai falar para você? Não tenha medo. Durante toda essa semana, você sabe o que Deus vai falar para você? Não tenha medo. É a palavra de Jesus. Quantas vezes está escrito não tenha medo na Sagrada Escritura? Ou se você pegou a visão, hein? 366 vezes. Tem pessoas aqui que Deus me revela que estão com medo. Medo do resultado do exame. Medo do que o médico vai dizer. Medo do que tem. Medo de não ficar nesse relacionamento. Medo que essa relação termine. Às vezes a gente diz: Fábio, eu não tenho medo. Mas lá no fundo existe um sentimento de medo. Deixa eu te perguntar. Responda aqui nos comentários. Entre Gênesis e Apocalipse, 366 vezes, o que Deus fala para nós? O que Deus fala para você entre Gênesis, Apocalipse, 366 vezes? O que Deus fala para você? O que Deus fala para todos nós aqui? Me responda. Vai lá. Qual é a frase? Qual é a palavra que Deus fala para todos nós 366 vezes? É isso. Não tenha medo. Jó. A Bíblia fala no livro de Jó o seguinte:
o que eu mais tinha medo me aconteceu. E o que eu não esperava me sobreveio. Eu conheci pessoas que tinham medo de ficar com tal doença. Medo. O medo, ele atrai. Entenda? Primeiro ponto. O medo, ele atrai. O medo é como um imã. Você tem medo de quê? O que o medo faz? O medo, ele... Participa comigo aqui, tanto nos comentários escrevendo. Maravilha, pode participar. Assim eu sei que você está aqui, participando e prestando atenção no que Deus, no direcionamento de Deus. O medo é como um imã. O medo é como um imã. O medo, ele atrai. Foi isso que Jó falou. O que eu mais temia, o que eu mais tinha medo, bem aconteceu. E o que eu não me esperava, me sobreveio. Você conhece pessoas? Volte um pouco aí. Você conhece pessoas que tinham medo e o medo atraiu. Não é que a gente quer que aconteça, mas a gente tem medo, mas o medo atrai. O medo é como um imã que atrai. Eu quero que você preste muita atenção. O poder do medo. Você sabia que o medo tem poder? Sabia disso? Sabia que o medo tem poder? Pois é. Escute com muita atenção. Escute com muita atenção o que Deus vai te falar aqui. Eu quero meditar em Mateus capítulo 14. A Bíblia fala, eu vou resumir aqui, uma passagem muito conhecida, que os discípulos estavam no barco durante a noite. E durante a madrugada, eles viram um homem andando sobre as águas. Um homem andando sobre as águas. Pedro então falou, mas olha só, tem um homem andando, mas será que é um fantasma? Não, mas aquele lá é Jesus, parece Jesus. Jesus está andando sobre as águas, olha só. Então, Pedro reconheceu que de fato era Jesus ali, naquela noite escura e cinzenta, Jesus andando sobre as águas, como pode? Pedro falou, Jesus, se é o Senhor mesmo, Jesus, permita que eu ande também sobre as águas. Ande também, se é o Senhor mesmo, permita que eu ande sobre as águas. Você sabe o que aconteceu? Jesus falou assim, Pedro, então vem. Pedro, pode vir. Pedro saiu do barco e começou a pisar nas águas. Você sabe o que aconteceu? Pedro começou a andar sobre as águas para encontrar Jesus. Pedro começou a andar sobre as águas. Só que, deixa eu pegar a Bíblia aqui, escute o que aconteceu. Jesus falou assim, Pedro, tenha coragem, sou eu, vem. Tenha coragem, venha Pedro. Pedro saiu do barco, no versículo 29, começou a andar sobre as águas e foi na direção de Jesus. Escute o segredo. Veja o poder do medo.
Antes aqui do versículo 30, eu quero agradecer a todas as ofertas de estrelas. Deus abençoe você que está ofertando no nosso ministério. Amém? Deus ama quem dá com alegria. Deus te abençoe e te recompense 100 vezes a mais. Mas quando Pedro reparou o vento, escute isso. Quando Pedro reparou o vento, ele ficou com medo. Qual o sentimento que veio em Pedro? O medo. E começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Versículo 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Agora escute aqui, meu irmão, minha irmã. Escute aqui. Pedro viu a situação ao seu redor, viu o vento e viu que aquilo era uma loucura. E o que Pedro teve? Qual o sentimento que Pedro teve? Medo. E depois do medo, o que aconteceu? E depois do medo, o que ele aconteceu? Escute. Depois do medo. Depois que o Pedro sentiu medo, ele começou a afundar. O que o medo faz? Minha irmã, meu irmão, o medo nos afunda. Eu já vi muitas mulheres que conversaram comigo que tinham medo de perder o marido, medo de perder o casamento. Medo de perder o casamento. O que aconteceu? O marido foi embora. O que aconteceu? O casamento começou a afundar, porque o medo foi mais forte que o amor. Isso é muito sério. O sentimento de medo, às vezes, nós não damos tanta importância, mas é muito forte. Eu já vi muitas relações afundarem por causa do medo. Medo de perder. A insegurança. O ciúme é um medo, não é? Eu tenho medo de perder, então eu tenho ciúme, eu tenho medo que essa pessoa me deixe. Daí surgem vários sentimentos, como ciúme excessivo e por aí vai. Mas o medo de perder começa a afundar. Eu tenho medo, Fábio, de ficar doente, medo dessa. Eu tenho medo, muito medo, tenho medo, quando vê, fica doente. O medo nos afunda. O medo afunda a saúde. Você entende? Fábio, eu tenho medo da solidão, medo da solidão, medo da solidão, de ficar solitário. O que isso vai acontecer? Você vai ficar na solidão, vai atrair. O medo vai atrair. Por que os corajosos são mais felizes? Os destemidos são mais felizes e independentes. Porque não tem sentimento de medo. Eu não tenho medo de nada. O medo não me domina. Você entende? Ai, Fábio, quando tinha aquele problema lá, aquela pessoa tinha medo de sair de casa, medo, não sair de casa para nada, nada. O que aconteceu? Faleceu com aquele problema. Vocês lembram? Lembra, né? De quanto tempo todos nós tivemos que ficar em casa? E quantas pessoas ficaram com medo demais e mesmo em casa morreram?
O medo foi tão grande que aconteceu. O que Jó falou, o que eu mais temia me aconteceu. O que eu mais tinha medo me aconteceu. E o que eu não me esperava me sobreveio. O que significa isso, Fábio? Significa que o medo afunda. Quando você começar a ter medo de uma situação, essa situação vai te afundar. Você viu que Deus te revelou? Está te revelando aqui? Então, minha irmã, não tenha medo. Vamos ver se você pegou a visão da palavra. Se você acha que essa palavra é útil e abençoada e não compartilhou, manda para mais alguém, convide mais alguém para ouvir essa oração. Amém? Pode compartilhar nos grupos, fique à vontade. Quantas vezes tem a palavra medo na Bíblia? Vê se você pegou essa visão. Escreva aqui. Quantas vezes está escrito a palavra não tenha medo na Bíblia? Quantas vezes? Isso. Muito bem. É exatamente isso. 366 vezes. Quantos dias tem um ano? 365. E o ano bissexto? Dá quantas vezes? 366. Ou seja, todos os dias, Deus te fala, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Glória a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Jesus. Agora eu quero orar por você que está aqui ouvindo esta poderosa mensagem, essa poderosa oração. Amém? Louvado seja o Senhor. Deus, o medo não vai nos dominar. Aqui se encontram muitas pessoas que creem e substituíram hoje, estão substituindo hoje o medo pela fé. O medo pela coragem, pela ousadia. O medo não vai nos dominar. O medo não tem poder de nos dominar. Senhor, eu abençoo todos que estão aqui, ouvindo esta oração, recebendo a sua graça. Obrigado, Deus, por esse ensinamento que foi muito válido. Deus nos ensina a ser mais destemidos. Não queremos ter medo de nada, porque o Senhor está conosco. Hoje aprendemos, Deus, que assim como Pedro foi afundado pelo medo, o medo também nos afunda. Quando ele sentiu medo, ele começou a afundar. Não sentiremos medo. O medo não vai nos dominar, porque nós não queremos afundar em nenhuma área da vida. Então, repreendemos, expulsamos este medo agora, em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Diga assim comigo agora: Senhor, me livra de todo o medo. Fala, vamos lá? Senhor, me livra de todos os medos. Mais uma vez com fé, vamos lá? Senhor, me livra de todo o medo. Amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe você. Olha, se você não está seguindo essa página ainda, Orações do Fábio Nunes, já segue agora. Eu convido você a fazer parte dessa página. Canal do YouTube, já te inscreva, não deixe para depois. Não esqueça de ativar o sininho e colocar em todas as notificações, tá bom? Deus te abençoe.